Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente mais uma vez para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 8, a ordenança da ceia do Senhor. A nossa pré-aula de hoje está dividida basicamente em 4 partes. Na primeira parte nós vamos ver a origem histórica da ceia. Na segunda parte nós vamos ver acerca da última ceia do Senhor, enquanto ele estava aqui na terra, e também das ceias praticadas no livro de Atos dos Apóstolos. Na terceira parte nós vamos ver acerca da ceia praticada na igreja de Corinto, e na quarta parte nós vamos tirar várias dúvidas relacionadas a esse tema, como por exemplo, por que nós ceamos? 2. A ceia é apenas um memorial ou ela tem algum efeito espiritual? 3. Qual é a natureza dos elementos da ceia do Senhor? Jesus disse, este é o meu corpo que é partido por vós. E Jesus diz, este é o meu sangue. Quando Jesus diz essas palavras, isso quer dizer que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus, literalmente? Uma quarta dúvida que nós vamos tirar na parte final da nossa aula é sobre a prática da ceia. A ceia bíblica era apenas um pedacinho de pão e um golinho de suco de uva? Ou a ceia da Bíblia era uma refeição? Era um banquete? A quinta dúvida que nós vamos buscar esclarecer é o que significa comer a ceia do Senhor indignamente. A sexta dúvida que vamos buscar responder é se as crianças podem participar da ceia. A sétima dúvida que vamos buscar responder no nosso vídeo de hoje é se os congregados podem participar da ceia. E por último, nós vamos debater acerca da necessidade de consagrar o pão. Se é realmente necessário consagrar o pão no momento da ceia. São dúvidas que aparentemente são superficiais, mas elas têm uma aplicação prática profunda na nossa realidade como igreja. Então fique até o final, não perca essa aula, que eu tenho certeza que ela vai ser muito esclarecedora e ela vai ajudar demais você, professor, a dar uma aula que vai edificar a sua classe e tirar muitas dúvidas dos participantes da sua aula. Então, chama a vinheta, porque nós vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos então agora para o nosso tópico 1, a origem histórica da ceia do Senhor. Em primeiro lugar, você precisa saber que Jesus não inventou uma ceia. Jesus, na verdade, ele ceava com os seus discípulos praticamente todos os dias. A palavra ceia, ela significa banquete ou jantar. Cear significa comer junto. Então Jesus, ele ceava com os seus discípulos em todos os lugares por onde eles passavam. Segundo ponto que precisa ficar esclarecido agora desde o início, que o cear ou comer junto ou participar de um banquete junto, atribuindo a este momento o significado de se relacionar com Deus, não é uma criação de Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 24, no início do capítulo, Deus chama Moisés para subir ao monte para Deus revelá-lo vários itens da lei. Moisés, antes de subir, ele transmite para o povo tudo aquilo que Deus já havia ministrado para ele. E o povo se compromete a obedecer às ordens do Senhor. Então Moisés escreve um livro, cujo nome passou a ser o Livro do Concerto, apresenta diante do povo, o povo aceita obedecer esse livro, e aí Moisés pega um sangue de um animal e esparge sobre o povo. E esse sangue que é aspergido sobre o povo é chamado de o sangue do concerto. Nesse mesmo capítulo 24, Deus dá ordem para Moisés pegar Arão, Nadab e Abiú, que eram os filhos mais velhos de Arão, juntamente com os 70 anciões de Israel, e levar para o pé do monte, porque Deus queria falar com eles. Quando eles chegam no pé do monte, Deus fala o seguinte para Moisés, olha só, eles vão ficar aqui no pé do monte, e você vai subir para eu falar contigo. Moisés sobe com Josué e Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos ficam ao pé do monte. E quando eles estão ao pé do monte, eles contemplam uma teofania, eles contemplam uma manifestação visível de Deus, tal qual Moisés contemplou na sarça ardente. E diz as Escrituras, lá no livro de Êxodo, capítulo 24, que diante desta presença do Senhor, eles comeram e beberam diante do Senhor. Quando nós vemos o livro de Levítico, também existem inúmeras passagens descrevendo que quando uma pessoa levasse um sacrifício para adorar a Deus, parte desse sacrifício deveria ser destinada ao sacerdote, que deveria comer a sua parte dentro do santuário.
E tem outros sacrifícios que o próprio adorador, a própria pessoa que leva o sacrifício, ela também participa de parte do sacrifício. Isso era comer diante da presença do Senhor. Tanto os sacerdotes em alguns sacrifícios, quanto o próprio adorador em outros sacrifícios. Com relação agora a uma comemoração especial, um banquete especial que se comia diante da presença do Senhor, seguindo a linha aí desses banquetes que tem uma conotação sobrenatural, uma conotação espiritual, nós podemos citar a principal festa do povo judeu, que era a Páscoa. A Páscoa era a festa instituída por Deus no momento em que o povo foi libertado da terra do Egito. Se você não lembra, naquela 10ª praga em que Deus mata todos os primogênitos, Deus manda o povo matar um cordeiro, colocar o sangue no umbral das portas, e Deus disse para Moisés que aquilo ali seria um estatuto perpétuo para o povo. O povo deveria celebrar aquela comemoração todos os anos, durante toda a sua história, para poder relembrar a libertação que Deus fez do povo na terra do Egito. Então esse ato de comer diante de Deus, ou comer em memória dos feitos de Deus, ele estava completamente impregnado na cultura judaica. Se você analisar também o relato do tabernáculo, Deus institui entre os utensílios que deveriam ficar dentro do tabernáculo a mesa da comunhão. Nessa mesa, os sacerdotes deveriam colocar pães, e esses pães eram chamados de pães da proposição. A palavra proposição significa pães da presença. Então, os sacerdotes deixavam esses pães nessa mesa e depois de 7 dias eles voltavam para comer esse pão na presença do Senhor. Eles comiam em comunhão com Deus. Essa ideia de comer, de participar de um banquete com uma conotação sobrenatural, ela não era uma peculiaridade do povo judeu. Os gregos também realizavam esses banquetes. Eles faziam diversos jantares, diversos banquetes como forma de adoração aos seus deuses. Então, para o povo de cultura grega, não era estranho a ideia de comer perante o seu Deus. Com efeito, Paulo equipara esse banquete da ceia, o banquete do povo de Israel em relação às comidas entregues no altar, com os banquetes dos gregos. Mas, claro, destacando algumas peculiaridades de cada um. Nós encontramos essa equiparação no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14, onde está escrito: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nesse texto, Paulo é muito claro ao afirmar que quem participa daquele banquete, quem participa daquela refeição, ele passa a ter comunhão tanto com a divindade quanto aquelas pessoas que estão em volta. É por isso que, como nós participamos do corpo do Senhor, nós, como igreja, nos tornamos um só corpo no Senhor. Da mesma forma, quem participa dos sacrifícios aos ídolos, ele também passa a ter comunhão com os demônios, e de forma alguma Deus quer isso para a nossa vida. Dado essas informações, meus irmãos, não é por acaso que para o povo judeu da época de Jesus, estar à mesa com alguém significava ter comunhão com essa pessoa. E é por isso mesmo que os judeus da época de Jesus ficavam horrorizados ao ver Jesus sentado à mesa com os publicanos e pecadores, com prostitutas e com pessoas que praticavam pecados de maneira constante naquele tempo. Aqueles homens religiosos, eles ficavam indignados porque na concepção deles, o fato de Jesus se assentar com esses homens indicava que Jesus tinha comunhão com eles. É por isso que eles ficavam horrorizados. Por isso também, os judeus não se sentavam à mesa com os gentios. E a partir desse raciocínio você começa a compreender a briga que teve entre Paulo e Pedro lá na cidade de Antioquia, descrita no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 15, em que Pedro, ao chegar em Antioquia, come normalmente com os gentios.
até que Tiago manda algumas pessoas da parte dele, e quando esses homens da parte de Tiago chegam, Pedro ele começa a dissimular. Pedro para de comer com os gentios e começa a comer à parte. E os judeus que estavam com Pedro, claro, Pedro era um líder, os judeus que estavam com ele começaram a fazer a mesma coisa, começaram a comer separado. Até Barnabé se deixou levar por essa dissimulação. E aí diz as escrituras, Paulo descreve para a igreja da Galácia, que ele resistiu a Pedro na cara, porque ele era reprovável. Por quê? Porque enquanto as pessoas da parte de Tiago não tinham chegado, Pedro comia normalmente. Mas quando eles chegaram, Pedro começou a comer separado. E isso nada mais é do que hipocrisia. Por isso Paulo resistiu na cara. Então você nota que de forma indireta deixa antever para nós que os judeus não comiam com os gentios, porque eles entendiam que comer com os gentios significava ter comunhão com eles. E a própria Bíblia no Antigo Testamento diz que Deus ia fazer separação entre o povo de Israel e os outros povos. Eu fiz questão de fazer esse breve tópico, esse breve histórico da ceia do Senhor, para que vocês pudessem compreender o contexto maior em que se insere a ceia, como um banquete sagrado, como um banquete de comunhão, tanto horizontal entre os homens que participam daquela celebração, quanto uma comunhão com Deus, tal qual os banquetes sagrados que existiam dentro do judaísmo e os banquetes sagrados que existiam dentro da comunidade gentílica. Apresentados esses dados preliminares, eu entro agora no nosso tópico 2, a última ceia de Jesus e as ceias posteriores. E como vocês sabem, o momento de estar à mesa é um momento alegre, é um momento feliz, é um momento onde um olha no olho do outro, brincam, conversam. Quem já fez viagens missionárias aí com amigos sabe do que eu estou falando. Todas as vezes que Jesus ia cear com os seus discípulos, ele tinha um momento especial com os seus discípulos, de conversar, de ensinar, de explicar coisas. Então o momento de estar à mesa juntos é sempre um momento especial. E Jesus ele queria ter um último momento desse e ainda um pouco mais especial com os seus discípulos antes dele morrer. É por isso que lá no livro de Lucas, no capítulo 22, que é o capítulo que descreve a última ceia, diz que Jesus estava muito desejoso de participar com eles daquela última ceia, porque ele não beberia mais do fruto da vide até que viesse o reino de Deus. E por provisão de Deus, à véspera da morte de Jesus, estava sendo celebrado a festa dos pães asmos. E no dia posterior, no último sábado, era comemorado a Páscoa com o cordeiro e com as ervas amargas. Esses 8 dias era chamado genericamente de Páscoa, porém, de maneira técnica, nós podemos dizer que os 7 primeiros dias eram os pães asmos e o último dia era de fato a Páscoa. Quando Jesus ele estava pregando em Jerusalém, normalmente ele se hospedava na casa de Marta e Maria, em Betânia, que era uma cidade, um vilarejo vizinho. Então, Jesus muito provavelmente passou os dias anteriores celebrando a festa dos pães asmos na casa de Marta e Maria. Só que ele queria ter um momento especial com os seus discípulos antes dele partir. Por isso ele pediu para reservar o cenáculo e após reservar ele se encontrou com os seus discípulos nesse cenáculo. E não sei se vocês sabem, mas o cardápio básico da alimentação da época de Jesus era o pão, que era o carboidrato, tal qual temos hoje o arroz, tal qual na Itália é a pasta, o macarrão. Nos tempos de Jesus, o carboidrato da refeição era o pão. E a proteína normalmente era um peixe ou uma carne de um animal. É importante você só perceber que isso era uma refeição completa. Isso não era elementos separados para fazer uma celebração diferenciada. Essa era a refeição normal de Jesus com seus discípulos. E essa última ceia foi descrita no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João e também 1 Coríntios capítulo 11, cada uma ressaltando alguns detalhes. Por exemplo, na descrição de Mateus, lá no capítulo 26, a partir do versículo 26, nós encontramos uma ênfase, tal qual Marcos, uma ênfase no aspecto judaico do momento. Por exemplo, na hora de agradecer pelo pão e pelo vinho, a palavra diz que Jesus abençoou o pão e agradeceu pelo vinho. Esse ato de abençoar e agradecer era um rito judaico que era utilizado no momento da celebração dos pães asmos. Jesus, antes de sair para o monte para orar com os discípulos, diz a Bíblia que Jesus cantou um hino. Essa palavra hino ali, ela remete para a palavra halel do hebraico, que são os cânticos de louvor a Deus, que é o Salmo 113 ao 118, que eram os salmos que costumeiramente eram louvados no momento da festa dos pães asmos ou da Páscoa.
Logo, você vê uma ênfase no rito judaico, utilizando as palavras expressas desse rito, que é abençoou o pão, deu graças e cantou o Halel. Já Lucas, ele não é tão técnico na questão da fórmula, ele enfatiza mais a expressão fazei isto em memória de mim, ao se referir ao partir do pão. Lucas, ele não dá tanta ênfase nos detalhes do abençoou, ele fala só que Jesus deu graças, e por fim, ao final, ele também não lembra, não menciona que Jesus cantou o Halel, até porque Lucas estava escrevendo para uma comunidade gentílica e não para uma comunidade judaica. Então ele não fez questão de ressaltar esses detalhes. Mas ele fez questão de ressaltar a ordenança de Jesus, que é fazer isto em memória de mim. E é interessante que Lucas coloque essa ordenança somente no tocante ao partir do pão. Para Lucas, a maior ênfase da ceia é o partir o pão. É por isso que em Lucas 24, no momento que os discípulos no caminho de Emaús se encontram com Jesus no caminho e não reconhecem Jesus, eles só vão reconhecê-lo num momento específico, que é o momento em que Jesus se senta à mesa com eles, abençoa o pão e o parte. Nesse momento que Jesus parte o pão, é o momento que os discípulos o identificam. Nós vamos ver também que essa ênfase de Lucas no partir do pão vai repercutir no livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho de Lucas. Lucas escreveu Atos. Quando a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que os discípulos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, essa expressão no partir do pão, ela remete para Lucas 22 e para Lucas 24, que é o ato de Jesus partir o pão abençoando o pão, ou seja, Lucas está se referindo à ceia do Senhor. Em Atos capítulo 2, versículo 46, diz que os discípulos eles se reuniam diariamente no templo e nas casas para o partir do pão. Então, todos os dias eles sentavam juntos para comer e para partir o pão. Lembrando que essa expressão partir o pão, ela remete para Jesus, ela remete para a última ceia. E nós vamos encontrar também no livro de Lucas, capítulo 20, versículo 7 e versículo 11, na ceia que Paulo faz com os irmãos de Éfeso, em que ele parte o pão ao domingo de manhã. Então esse partir o pão, ele tem essa conotação. Só lá no final do livro de Atos, que Paulo, após a tempestade no navio onde ele estava, que é o navio que ia se partir, ele fala para todos comerem porque todos ficariam vivos, aí ele parte o pão, mas ali naquele contexto não tem nada a ver com ceia. Mas nitidamente em Atos capítulo 2 e em Atos capítulo 20, aquela expressão partir o pão, ela está relacionada com a ceia do Senhor. Paulo também faz uma descrição muito parecida, tanto com a dos evangelhos de Mateus e Marcos, quanto com a do evangelho de Lucas. Só que Paulo acrescenta o fazer isso em memória de mim no pão e no vinho. Já João enfatiza outros aspectos. Ele não enfatiza o ato de se alimentar em si. Ele descreve a última ceia como um momento em que Jesus se despiu das suas vestes, cingiu com a toalha e lavou os pés dos discípulos, e em que Jesus deu diversos sermões bem longos, tá? Bem longos. Essa é a ênfase de João. E é interessante que durante a ceia Jesus fala algumas palavras-chave para nós. Quando ele pega o pão, ele abençoa o pão, parte o pão e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, quando Jesus fala, isto é o meu corpo, é interessante a gente notar que Jesus, ele estava à mesa. Então, quando Jesus diz, isto é o meu corpo, ele não deu o braço dele para os discípulos morderem. Então, é óbvio que Jesus está usando ali uma linguagem figurada, uma linguagem que nos remete a uma compreensão de uma realidade espiritual e não de uma realidade física. Quando Jesus ele pega o cálice, ele pega o vinho, ele diz, este cálice é o novo testamento do meu sangue. E aí Paulo acrescenta, fazer isto em memória de mim. O que Jesus estava querendo dizer quando ele diz, este cálice é o novo testamento do meu sangue? Ele estava remetendo os discípulos a Êxodo capítulo 24, em que Moisés escreve o livro da lei, Moisés apresenta o livro para o povo se promete a obedecer, Moisés mata o animal e asperge o sangue do concerto no povo. Jesus, quando ele diz que este cálice é o novo testamento do meu sangue, a palavra testamento do grego, ela traduzia a palavra concerto do hebraico. Como vocês já devem saber, antes de Jesus nascer, já existia uma tradução do Velho Testamento do hebraico para o grego. O nome dessa tradução era Septuaginta. E na Septuaginta, a palavra concerto era traduzida como testamento. Então, quando Jesus diz, este é o novo testamento do meu sangue, Jesus está falando, olha só, isso aqui é a nova aliança.
E que nova aliança é essa? A nova aliança prometida em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34, em que Deus promete fazer uma nova aliança com o povo, porque os israelitas haviam invalidado a aliança anterior, porque eles não cumpriram a aliança. Então foi necessário Deus dar uma nova aliança. E essa nova aliança, Jesus estava confirmando que era manifestada através do derramado do seu sangue. E por que Jesus escolheu o momento de uma refeição para dar todas essas instruções que eram fundamentais, que eram verdadeiras mudanças de paradigma acerca da compreensão do papel de Cristo na história de Israel? Por que Deus escolheu esse momento de uma refeição? Porque, meus irmãos, se vocês tiveram um parente da sua família, um patriarca, uma matriarca que faleceu, e você se reuniu com a sua família logo depois para participar de uma ceia de Natal, de uma ceia de Ano Novo, você pode perceber que no momento que as pessoas estão conversando e alguém lembra do patriarca, daqui a pouco você olha para o lado, tem um tio chorando, você olha para o outro lado, tem uma tia chorando. Eu lembro quando eu era criança, alguns tios meus, antes de eu nascer, morreram, e quando chegava mais ou menos na época do Natal e do Ano Novo, vira e mexe eu encontrava minha mãe chorando dentro de casa. Eu perguntava, mãe, por que você está chorando? Ela dizia, estou lembrando dos seus tios e tudo mais. Porque nesses momentos de comemoração, nesses momentos festivos, que é o momento em que toda a família se reúne e se alegra junto, as pessoas que partiram, elas ficam com a sua ausência mais evidenciada. Então o momento de estar à mesa é o momento de se recordar daqueles que participavam à mesa daquele momento especial. É o momento de lembrar das coisas do passado. É o momento de se lembrar das coisas boas, das coisas engraçadas, das coisas que deixaram vocês felizes e de se recordar também das pessoas que partiram. Então, Jesus ele escolheu o momento de uma refeição porque Jesus ele sabia o poder que esse momento de comunhão tinha para trazer recordações boas. Por esse motivo, tendo essa compreensão, Jesus escolhe a refeição para que os discípulos, após a sua morte, quando estivessem reunidos, comendo juntos novamente, eles pudessem transmitir para as gerações futuras as recordações dos feitos de Jesus, as recordações da morte de Jesus. É por isso que durante 30 anos nenhum evangelho foi escrito e não foi necessário escrever nenhum evangelho, porque nesses encontros a memória de Jesus, dos feitos de Jesus era reacendida, era transmitido para as gerações seguintes tudo aquilo que Jesus fez. E essa ideia de um banquete solene para fazer memória de feitos do passado não era nem um pouco estranho para os gentios. Os gentios já estavam acostumados de fazer banquetes aos deuses, como você pode observar na leitura que fizemos de 1 Coríntios capítulo 10. Então os judeus já estavam adaptados e os gentios já estavam adaptados. O problema foi juntar judeu e gentio no mesmo banquete. O primeiro conflito eu já relatei para vocês lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 15. Um segundo problema nós vemos, por exemplo, no Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém, que deveriam se decidir se os gentios deveriam seguir a lei de Moisés ou não, ficou estabelecido que eles não precisavam seguir a lei, somente observar alguns pontos da lei. E um dos pontos é que eles não deveriam comer comidas sacrificadas aos ídolos e nem beber sangue da comida. Por quê? Porque isso era tão odiento para um judeu que se os gentios permanecessem nesse costume, seria inviável para um judeu participar de um banquete, participar da ceia junto com eles. Por fim, em Romanos 14, nós vemos Paulo tratando um problema da igreja de Roma, que era o problema de que a maioria gentílica não aceitava as restrições alimentares de uma minoria judaica. Para os gentios de consciência forte, que acreditavam que podia comer tudo, era inaceitável, eles viam como frescura, eles viam como bobeira os judeus não quererem comer certos alimentos. Então, no dia que eles se reuniam para banquetear, para comer juntos, para celebrar a ceia do Senhor, os gentios levavam alimentos que escandalizavam os judeus. Aí Paulo fala, não deixeis que vossa liberdade espante, ela afete a consciência daqueles que Cristo comprou. Que vocês não usem a liberdade de vocês para o mal. Então vocês têm que suportar o fraco na fé, vocês têm que suportar aquele que tem consciência fraca. Paulo entra nesse mérito não porque um judeu estava escandalizado que um cristão gentio comia carne de porco na sua casa, e sim porque eles levavam esse tipo de alimento para o banquete da ceia, para o momento da refeição em grupo. E era isso que realmente trazia escândalo, e não o fato do gentio comer na sua própria casa. Isso nunca trouxe escândalo para um judeu. Um quarto problema que nós encontramos no Novo Testamento acerca dessa refeição, esse banquete que era realizado entre os irmãos, era que
os banquetes sagrados, eles não eram exclusivos, existiam outras formas de banquete dentro da cultura grega. Os gregos, eles faziam festas através de banquetes. Eles faziam reuniões sociais através de banquetes. Homens abastados, eles sempre tinham em suas casas amigos, comendo, bebendo, em comelanças, em glutonarias, em bebedices, que normalmente descambavam em embriaguez e normalmente descambavam em prostituição com as escravas da casa. Então era comum entre os gregos ricos se encontrarem para fazer grandes banquetes. E durante o banquete, enquanto eles não ficavam bêbados, enquanto eles também não iam se prostituir com as escravas e os escravos, eles ficavam debatendo questões políticas e questões filosóficas. Um grande relato de um banquete social grego é o relato descrito por Platão no seu diálogo chamado O Banquete. Platão descreve um diálogo que Sócrates, o seu mestre, teve em um dos banquetes que ele foi convidado. E esse debate de Sócrates ele é muito especial porque Sócrates discute sobre a questão da felicidade. É uma leitura bastante interessante para vocês. Entendido que esse jantar não era um jantar qualquer, tanto na cultura judaica quanto na cultura grega, nós podemos avançar para o nosso tópico 3, que fala sobre a ceia do Senhor na igreja de Corinto. Antes de nós lermos o texto de 1 Coríntios capítulo 11, eu queria falar para vocês que a igreja de Corinto é uma igreja completamente dividida. Nos primeiros capítulos da carta de 1 Coríntios, nós vemos Paulo combatendo a divisão intelectual da igreja. Na cultura grega, os homens eles costumavam se vincular a determinadas correntes filosóficas. Alguns se intitulavam platonistas, outros se intitulavam aristotélicos, outros se intitulavam epicureus, outros se intitulavam estoicos, outros se intitulavam céticos. Então existiam várias correntes filosóficas nos dias de Paulo, no momento em que ele está pregando em 1 Coríntios. E era comum os homens se vincularem a essas correntes filosóficas. E o que esses homens que se converteram, esses gregos que se converteram, fizeram dentro da igreja? Eles trouxeram essas divisões para dentro da igreja. Então aquele que se identificava com a pregação de Apolo se dizia, eu sou de Apolo. O que se identificava com a pregação de Paulo dizia, eu sou de Paulo. O que se identificava com a pregação de Pedro se dizia, eu sou de Cefas. O que se identificava com a pregação de Jesus se dizia, eu sou de Jesus. Aí Paulo fala, porventura Cristo está dividido? E ele combate essa divisão interna que é absurda, mas que como estava influenciada pela cultura grega, eles trouxeram para dentro da igreja. Um segundo aspecto que eles eram divididos é que eles colocavam um outro na justiça. Era uma igreja que não conseguia resolver internamente seus problemas e tinha que levar suas demandas para os ímpios julgarem. Paulo critica isso veementemente em 1 Coríntios capítulo 6. Outro problema de divisão na igreja é acerca dos dons espirituais, que o culto era uma bagunça, não tinha ordem nenhuma e ninguém respeitava ninguém. Então, em 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14, nós vemos Paulo combatendo veementemente essa desorganização, essa desunião no sentido de um respeitar o momento do outro profetizar. E tem também a divisão econômica manifestada em 1 Coríntios capítulo 11, que é a divisão manifestada na ceia. O que acontecia? Como eu disse para vocês no banquete grego, no banquete social, um homem rico convidava outros homens ricos ou intelectuais para banquetes sociais, para eles poderem debater, se embebedar e se prostituir. E o que aconteceu com alguns homens ricos gregos que se converteram ao cristianismo? Eles trouxeram essa tradição para dentro da igreja. Com efeito, a ceia do Senhor, ela era dividida em dois momentos. O momento da comunhão, que era chamado do ágape, ou festa do amor, ou banquete de fraternidade, tal qual nós encontramos em 2 Pedro capítulo 2, versículo 12 e 13, e em Judas 12, e também tinha o momento do memorial. Então isso tudo era a ceia do Senhor. Essa primeira etapa era chamada de ágape. A nossa revista, o nosso bispo Abner Ferreira, descreveu isso de maneira muito, muito, muito clara, no tópico 2.2, na parte do professor. Então, o que aconteceu com esses gregos abastados que se converteram? Eles começaram a fazer o ágape no momento separado entre eles. Eles chegavam mais cedo na reunião, levavam sua própria comida e comiam sozinhos ao ponto de ficarem embriagados, que eles comiam e bebiam. Então eles comiam ao ponto de ficarem embriagados. E quando os mais pobres chegavam, eles já não tinham nada para comer, porque eles normalmente eram escravos, normalmente eram pessoas sem condições financeiras nenhuma de colaborar. Então, eles não participavam da ceia. E Paulo olha para aquele quadro e diz, cara, vocês não se reúnem para cear a ceia do Senhor, vocês se reúnem para cear a ceia de vocês.
Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso que vocês fazem não é para edificação de vocês, pelo contrário, é para condenação. Então, dada essa explicação preliminar, vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Paulo ele critica nesse texto veementemente esse comportamento da igreja de Corinto. Como eu disse, de os abastados comerem primeiro a ponto de se embriagarem, enquanto os mais pobres chegarem depois e não terem nada para comer. Paulo considera isso um motivo de vergonha. E para esses que estão distorcendo a ceia do Senhor, que estão indo para cear, mas não a ceia do Senhor, estão indo para cear a ceia própria, o banquete próprio, Paulo está dizendo para eles, vocês não têm casa, não? Vocês não cansam de envergonhar aqueles que não têm nada para comer? Quer dizer, vocês não estão se reunindo para glorificar a Deus, para fazer memória de Jesus, vocês estão se reunindo para condenação. E aí lá no final desse texto, lá no versículo 34, ele vai dizer, quem tem fome, come em casa. E aí, irmãos, as pessoas pegam esse versículo 22, esse versículo 34, e diz o seguinte, a ceia não é uma refeição, a ceia não é o banquete, porque quem tem fome, come em casa. Quem quer comer, que come em casa. Não, irmãos, Paulo não está acabando com a parte do ágape. O que Paulo está dizendo é, você que vem se reunir para praticar uma ceia que não é a ceia do Senhor, coma em casa. Porque se você veio comer a ceia do Senhor, você tem que se comportar de maneira completamente diferente. É isso que Paulo está falando. Paulo não está cancelando o ágape. Até porque nos relatos históricos da igreja primitiva, descritas através de outras fontes, nós vemos que o ágape ele permaneceu como uma constante nos primeiros séculos da igreja cristã. O ágape foi só se perdendo em momentos posteriores da igreja. Mas no momento inicial, o ágape era um banquete que fazia parte da ceia. Continuando a nossa leitura, a partir do versículo 23, está escrito, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto o quê? Partir o pão, dar graças e comer. Comam em memória de mim. Não deixe com que eu fique fora desse jantar. Não deixe com que eu fique fora dessa refeição. É que quando Jesus diz, isto é o meu corpo que é partido por vós, este é o meu sangue derramado por vós, que é dado por vós, Jesus não está falando que aquilo ali é literalmente o corpo dele. Dentro da tradição cristã, nós temos 4 correntes que tentam descrever a natureza dos elementos da ceia. Em primeiro lugar, como eu disse, o pão era o carboidrato das refeições cotidianas de Jesus e da época de Paulo também. Então, se você for para uma tribo indígena, você tem que levar pão com você estocado para praticar a ceia? Claro que não. Você vai pegar o carboidrato que é utilizado naquela tribo indígena. Se for uma macaxeira, você vai celebrar a ceia do Senhor com a macaxeira. E vinho, você vai ter que levar um suco de uva ou um vinho de algum lugar, várias garrafas, para poder garantir que a ceia vai poder ser celebrada? É claro que não. Você vai pegar alguma substância de lá, algum suco, alguma coisa que pareça com sangue, só para fazer lembrança do sangue de Jesus. Os elementos não são essenciais, eles são desejáveis, né? É bom você fazer com os mesmos elementos que tinha na época de Jesus, se isso está disponível na sua cultura, como é o caso da nossa. A gente tem acesso ao pão e tem acesso ao vinho. Mas o debate principal nem é esse. O debate principal é qual é a natureza do pão e do vinho após a oração. Para a Igreja Católica, pelo fato de Jesus ter dito, este é o meu corpo e isto é o meu sangue, eles acreditam que o vinho e o pão se transformam no corpo e no sangue de Jesus, literalmente. Há uma transubstanciação, há uma mudança de substância.
O texto que embasa ainda mais essa concepção se encontra no livro de João, capítulo 6, em que Jesus diz que vocês precisam comer do meu corpo e beber do seu sangue para terem vida em vós mesmos, porque o meu corpo verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Eles pegam esse texto de Mateus, Marcos, Lucas e 1 Coríntios 11, mais o texto de João, e dizem que há uma transformação da substância, há uma transformação dos elementos da ceia, ao ponto que o pão, que é a hóstia, pode ser adorado. Inclusive, nós temos um relato importante na história da igreja de um grande homem de Deus, um grande reformador, um grande puritano chamado John Knox, que foi um dos grandes pregadores da história da Escócia. John Knox, diante do livro de orações da igreja anglicana, que estabelecia a necessidade de receber o pão de joelhos, John Knox ele fez um protesto de que ele jamais receberia a hóstia de joelho. Ele jamais receberia o pão de joelho, porque ele considerava isso uma idolatria. Mas para a igreja católica, receber o pão de joelho não é idolatria nenhuma, porque aquilo ali se transformou no corpo do Senhor. Lutero, no momento da Reforma Protestante, ele segue a linha de Guilherme de Ockham. Ele diz que o pão não se transforma no corpo de Cristo, até porque tinham relatos de pães que sobraram da ceia e que apodreceram e deram bicho. O corpo de Cristo nunca deu bicho, ele não viu corrupção. Então, segundo Lutero, segundo Guilherme de Ockham, o corpo de Cristo não se transformava no corpo e no sangue real, mas o corpo e o sangue real acompanhavam os elementos da ceia, o pão e o vinho. É o fenômeno chamado de consubstanciação. Veio um reformador logo depois de Lutero e contestou tudo isso, que o nome desse reformador é Zwinglio. Ele disse que o ato de cear é em memória do Senhor Jesus. Então, quando Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, Jesus estava usando uma linguagem figurada, até porque o próprio Jesus estava ali presencialmente. Como é que o pão que Jesus estava orando era o corpo dele, se o corpo dele físico estava ali naquele momento? Um segundo argumento é que em vários momentos Jesus usa termos que podem ser interpretados de maneira figurada sem nenhuma dificuldade. Por exemplo, Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Jesus não estava falando literalmente. Jesus fala que aquele que crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Jesus não estava falando literalmente. Pedro fala que nós somos pedras vivas. Pedro não está falando literalmente. Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo. Paulo não está falando literalmente. Paulo não está falando do corpo real. Paulo está falando do corpo místico, do corpo espiritual de Cristo. Então, todos esses relatos, eles apontam para uma única direção, de que essas palavras de Jesus eram palavras metafóricas, que apontavam para realidades espirituais. Então, para Zwinglio, não existia nenhuma transformação nos elementos da ceia, no corpo e no sangue de Jesus. Aqueles elementos eram meramente simbólicos, eles meramente lembravam o corpo e meramente lembravam o sangue de Jesus. Ele não negava que a presença de Jesus não estivesse na celebração, mas ele dizia que a presença de Jesus estava na comunidade e não nos elementos em si. Veio um reformador, na época também de Lutero e Zwinglio, chamado Calvino, que é o pai da igreja reformada. Calvino ele dá uma interpretação intermediária entre Lutero e Zwinglio. Calvino concorda com Zwinglio, dizendo que os elementos da ceia não se transformam e nem acompanham o verdadeiro corpo de Cristo. Na verdade, os elementos da ceia são apenas símbolo. Ele diz também que a celebração da ceia é um mero memorial. Porém, o participar desse memorial faz com que nós recebamos uma graça especial de Cristo, descrita lá em João 6, conforme já foi relatado aqui por nós. Então nós recebemos essa graça especial, nós recebemos essa vida. E por isso a ceia é um meio de graça, porque ela manifesta na nossa vida uma graça específica de Deus através da obediência a essa ordenança. Jefferson, qual você acha que é a melhor posição? Para mim a melhor posição claramente é de Calvino, porque Calvino satisfaz tanto a compreensão mais madura do texto de Jesus, da fala de Jesus, quanto ela satisfaz também a ideia de que há bênçãos espirituais manifestadas no participar da ceia. Então, irmãos, a posição da Assembleia de Deus nessa história. A Assembleia de Deus, ela rejeita explicitamente a posição da transubstanciação e a posição da consubstanciação, da Igreja Católica e da Igreja Luterana. O problema da Igreja Assembleia de Deus é que ela não se definiu entre a posição de Zwinglio e a posição de Calvino. E isso tem consequências práticas. A Igreja Assembleia de Deus continua chamando o púlpito de altar. Por que a Igreja Católica chama púlpito de altar? Porque quando a tradição católica lê 1 Coríntios 11, onde está escrito que quando você come e bebe desse corpo, você anuncia a morte de Cristo até que ele venha, ele interpreta o anunciar não como anunciar, ele interpreta como apresentar o corpo de Cristo até que venha.
É por isso que para a Igreja Católica a missa era feita de costa para o povo e de frente para o altar. Porque para a tradição católica, o sacerdote, o padre, ele estava apresentando o corpo de Cristo para Deus continuamente até que ele venha. Por isso, o púlpito era chamado de altar e por isso que eles faziam a missa de costas. Depois isso mudou, ele passou a fazer a missa em português e passou a ser celebrada a missa de frente para a igreja. Mas até metade do século XX era feito de costas, por esse motivo. Nós rejeitamos completamente a teologia da transubstanciação, porém continuamos chamando o púlpito de altar. Altar é uma churrasqueira gigante. O que é um altar no Antigo Testamento? Era uma churrasqueira grande feita para oferecer sacrifícios a Deus. Era a forma que Deus ele separou para que o povo o adorasse. E essa forma só foi estabelecida por Deus no Antigo Testamento porque ela era uma figura, ela era uma referência do sacrifício perfeito que viria em Cristo Jesus. Então por isso Deus instituiu a lei do altar, que o sacrifício e a adoração para ele tinha que ser feita no altar. Então a púlpito de igreja não é altar, isso não existe, isso não tem respaldo bíblico nenhum. Em segundo lugar, nós continuamos consagrando o pão e o vinho. Na verdade, o que Jesus fez foi abençoar e agradecer, porque aquilo era uma refeição. Jesus estava apresentando a Deus aquela refeição e agradecendo a Deus aquela refeição. Jesus não estava consagrando aquela refeição. Então, nós, apesar de nos distanciarmos teologicamente da Igreja Católica e da Igreja Luterana, nós continuamos consagrando o pão e o vinho. Isso não tem respaldo bíblico. E é por isso que eu falo que a gente está em cima do muro. A gente diz que abandonou essas duas concepções teológicas, mas a gente continua mantendo alguns aspectos que são pertinentes a essas concepções. Jefferson, mas e o pão e o vinho? Ele não traz nenhuma bênção espiritual para a gente? Traz com certeza. João capítulo 6 é claro em relação a isso. Porém, não é o pão e o vinho como elementos específicos, mas sim é o ato de participar do banquete que gera comunhão e que gera memória. E é nessa comunhão e é nessa recordação que nós somos agraciados pela graça de João capítulo 6. Outra consequência prática, irmãos, a gente está falando de coisas assim, que são discussões teológicas da Idade Média, não. A última convenção estadual que teve da CONAMA de São Paulo discutiu o que fazer com as sobras da ceia. Porque o que fazer com as sobras da ceia está totalmente relacionado à concepção teológica do que se torna os elementos da ceia após a celebração. Para a concepção da transubstanciação e da consubstanciação, aquilo ali tem o corpo real de Cristo ali, então aquilo não pode ser descartado de qualquer maneira. Já para a concepção de Zwinglio e de Calvino, que é a igreja reformada, aquilo ali não se transforma no corpo real de Cristo. Por isso tem maior liberdade no descarte do resto, do que sobra da ceia. A Igreja Assembleia de Deus, apesar de não adotar as duas primeiras concepções, trata os restos da ceia como se adotasse as duas primeiras concepções. E é por isso que eu estou dizendo que a gente fica meio que em cima do muro. Jefferson, qual é a sua concepção? Eu sigo a linha de Calvino, que é um ato simbólico, é um memorial, mas o participar do banquete traz para nós bênçãos espirituais, traz para nós vida, porque este é um meio de graça escolhido de Deus para manifestar uma graça especial ordinariamente no seio da igreja. Da mesma forma, no versículo seguinte, semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebedes este cálice, anunciais, note essa palavra, anunciais, a morte do Senhor até que ele venha. E aí, como o banquete ele é uma recordação de Jesus, o ato de banquetear, o ato de participar da ceia, automaticamente também se transforma num anúncio dessa morte. Então, para quem conhece, é memória. Para quem não conhece, é anúncio. É importante a gente observar que a ceia ela tem o presente, o passado e o futuro, como muito bacanamente o bispo Abni ele descreveu na nossa revista. A ceia do Senhor, ela remete ao passado, porque ela é memória do sacrifício de Cristo. A ceia do Senhor remete para o presente, porque ele participa conosco. Nós temos comunhão com ele no ato da celebração. E a celebração da ceia também remete para o futuro, porque ela é a lembrança que esse Cristo que morreu por mim e foi para o céu, um dia ele vai voltar para me buscar. E, numa segunda forma, ela também é uma projeção para o futuro,
porque ela é a antecipação do banquete escatológico, que a Bíblia chama lá em Apocalipse capítulo 19 de a ceia das bodas do Cordeiro. A ceia de hoje é uma antecipação da ceia com o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que vai estar sentado à mesa conosco, juntamente com o Pai e juntamente com todos os santos que foram lavados e redimidos pelo seu sangue. Então, ela remete para o passado como memória, ela remete para o presente como comunhão entre os irmãos e Deus no ato da celebração, e ela remete para o futuro como retorno de Cristo e a ceia das bodas do Cordeiro, que é a ceia escatológica. E aí onde mora o grande perigo de cear indignamente. Porque cear indignamente é a mesma coisa de pregar falando palavrão. É a mesma coisa de pregar xingando as pessoas. Ao invés de você estar promovendo o nome de Cristo, você está escandalizando o nome de Cristo. E ali, naquele contexto específico da igreja de Corinto, qual era o ato que tornava a participação deles indigna? Era adultério, era prostituição, era algum desses pecados? Nada disso. Era desunião. Vamos continuar a nossa leitura? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Nesse versículo nós observamos que quem participar indignamente é culpado do corpo e do sangue. Mas o que é isso, participar indignamente? Primeiro a gente tem que observar algo que o bispo Abne falou, que é de fundamental compreensão para todas as pessoas que participam da ceia, que é que ninguém é digno de participar da ceia. Quem que é digno de participar, de comer o corpo e beber o sangue de Cristo? Quem é digno? Ninguém é digno. Então não é nesse sentido que Paulo está falando. A indignidade que Paulo está falando não é indignidade pessoal, não é indignidade do seu pecado em si. O que Paulo está falando é da indignidade que macula a celebração. Então a desunião, ela macula a celebração. Paulo, lá no livro de 2 Tessalonicenses, vai falar acerca de homens preguiçosos que não queriam trabalhar e queriam viver às custas dos outros. A esse Paulo fala, não recebais as vossas casas, não senteis à mesa com eles. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12 e 13, e em Judas 12, Pedro e Judas vêm falando de homens hereges, ali eles estão se referindo aos gnósticos, que diziam que o mais importante para Deus era o espírito, a carne para nada presta. Então você podia fazer com o seu corpo aquilo que você quisesse, porque Deus não estava interessado no seu corpo. Você podia se prostituir, você podia praticar qualquer tipo de pecado no corpo, desde que você não contaminasse o seu espírito. Esses hereges que estavam começando a brotar na igreja do Senhor, eles, segundo a descrição de Pedro e a descrição de Judas, eles maculavam o banquete fraternal dos irmãos. Esse banquete fraternal, a palavra é ágape, que é essa refeição que integra a ceia do Senhor. Então, existem alguns pecados públicos, existem algumas condutas públicas que maculam a imagem da celebração. É como, por exemplo, participar da ceia um político nitidamente corrupto, que todo mundo sabe que é corrupto. Quem olhar de fora vai olhar aquele homem público que causa tanto mal à sociedade. O que ele vai pensar daquele ato? Ele vai abominar aquele ato. Ele vai rejeitar completamente aquele anúncio. Então, os pecados que tornam a pessoa indigna de participar são os pecados não impessoais, não individuais, mas sim os pecados que maculam a celebração. E não os defeitos individuais em si. Tem gente que não participa da ceia porque brigou com a esposa. Irmão, você está brigado com a sua esposa, você brigou com a sua esposa. Se você brigou com a sua esposa, discutiu com ela, isso não te impede de participar da ceia. O versículo 28 é muito claro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Então, após a autoanálise, você deve comer e não deixar de comer. E por que Paulo fala para a gente se examinar? Para esse momento se tornar um momento solene. Não é um banquete qualquer, é um banquete solene em memória do Senhor Jesus. E como a nossa cultura ocidental ela não tem muitas referências práticas de banquete solene, o que a gente faz? A gente descarta parte do banquete e fica só com o pãozinho e o golinho do vinho. Então a gente praticamente descaracteriza a forma como a ceia foi praticada por Jesus e pela igreja primitiva durante alguns séculos.
A gente descaracteriza. Por um lado, a gente evita um problema, que era o problema da igreja de Corinto, e por outro, a gente foge da Bíblia. Então, o que é melhor? Fazer do jeito que está na Bíblia, corrigindo os defeitos, ou fazer do nosso jeito para evitar os problemas da Bíblia? Eu acho que a resposta está muito clara para você. Agora, você, professor, por favor, não seja inchado. Paulo fala que o conhecimento incha. Tem gente que aprende alguma coisa nova que ele não ouviu antes, e ele chega na sua igreja e quer revolucionar a sua igreja sem respeitar a consciência dos antigos. Meu irmão, por favor, a ceia como ela é celebrada hoje, ela é recebida por Deus e Deus abençoa, tá? Ela poderia carregar mais bênçãos ainda se ela tivesse feito conforme a Bíblia? É claro que sim, mas isso não significa que a bênção de Deus não está ali, você tem que parar de ser arrogante. Tenha paciência com a sua igreja, tenha paciência com o seu pastor, continue celebrando a ceia do jeito que ela está, e na medida em que você for crescendo dentro da denominação, você vai contribuindo com reflexões que vão influenciando as pessoas que estão à volta a compreender a ceia tal qual está na Bíblia. Por exemplo, você nunca vai compreender Apocalipse 3:20 se você não entender que a ceia é uma refeição. Por quê? Olha o que está escrito: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei com ele, em sua casa cearei com ele, ele comigo. O que Jesus estava falando ali? Aquilo está se referindo ao coração? É claro que não. Aquilo ali está se referindo literalmente à casa, porque era na casa que as pessoas ceavam. Então Jesus ele estava fora da ceia. As pessoas estavam, a igreja morna, uma das características da igreja morna é que a presença de Jesus não está na celebração. É isso que Jesus está falando. Então se você não entende que a ceia era realizada nas casas e que a ceia era uma refeição, você nunca vai entender que Apocalipse 3:20 está se referindo de casa e está se referindo a um jantar. Você sempre vai achar que Apocalipse 3:20 está falando do coração. Então essa aula te ajuda a compreender melhor a Bíblia. Mas eu não estou querendo te municiar de informações para você ficar bombardeando o seu pastor e bombardeando a sua igreja, em nome de Jesus. Continuando aqui na ideia de participar indignamente. Examine-se para ser solene, para ser um ato com uma reverência, porque ali está se fazendo a memória do sacrifício de Cristo. Porém, após se examinar, coma. A exceção para você comer é se as suas atitudes tornou a celebração inteira indigna. Se as suas atitudes não tornou a celebração inteira indigna, isso acontece dentro dos exemplos que eu já mencionei, de desunião, de heresias graves, de escândalos. Se não é esse caso, irmão, participe. Amém? Tem outros detalhes para falar, irmão, acerca desse texto, só que eu vou terminar por aqui para entrar no nosso tópico 4, que é acerca das dúvidas relacionadas com o tema da ceia. Em primeiro lugar, por que ceamos? Porque Jesus ordenou diretamente. Está lá no livro de Lucas, capítulo 22. Uma ordem direta. Fazer isto em memória de mim. Fazer isso o quê? Partir o pão e dar graças, que é cear. Paulo repete isso tanto em relação ao pão quanto em relação ao cálice. Segunda pergunta, a ceia é só um memorial? É só um momento de comunhão e de lembrança ou ela tem algum efeito espiritual? Ela é sim um memorial, ela é sim um momento de confraternização, comunhão e memória, porém ela tem um efeito espiritual baseado principalmente em João capítulo 6. Pergunta de número 3. Os elementos da ceia, que para nós aqui é o pão e o vinho, eles se transformam no corpo de Jesus? Ou o corpo de Jesus ele vai, como nas palavras de Guilherme de Otham repetida por Lutero, elas vai em, com e sob a ceia, os elementos da ceia? Não, nós rejeitamos essa ideia. Essa linguagem de Jesus ela é simbólica. O pão e o vinho não se transformam no corpo de Jesus. 4. A ceia da Bíblia, tanto a de Jesus quanto a de Paulo, da igreja de Corinto e todas as outras, é uma refeição completa ou é um pedacinho de pão com um golinho de suco de uva? Não, era uma refeição completa, era um banquete, como a ceia de Natal, ceia de Ano Novo, era como se fosse uma festa americana, cada um levava a sua parte. A primeira etapa da ceia era o ágape, que era o momento em que as pessoas comiam, se confraternizavam e tinham comunhão na presença do Senhor, tal qual compreendido na cultura judaica, como eu citei lá Levítico, quanto compreendido na cultura grega, que era comer diante dos deuses, e Paulo faz uma síntese desses dois pensamentos em 1 Coríntios capítulo 10. Quinta pergunta, o que significa comer indignamente? Comer indignamente não é comer sendo pecador, porque todo mundo é pecador. E nem tendo praticado algum pecado que mexe com a tua consciência. Todo mundo pratica pecado que mexe com a sua consciência. O comer indignamente ali é comer debaixo de uma falta de compreensão acerca daquele ato. Então se você vai só para comer, você está comendo indignamente. Se você vai só para encher a barriga, você está comendo indignamente. Se você vai só para fazer festa, você está comendo indignamente.
Se você vai só por ir, para dar satisfação para o pastor, para você não ser excluído por abandono, você está comendo indignamente. Então, toda vez que você participa do corpo sem entender aquele momento de comunhão e de memória, sem perceber que aquilo ali é uma solenidade, que Cristo está ali naquela celebração, você está comendo indignamente, porque você não está entendendo o que é o corpo do Senhor. Então, essa questão de não entender o corpo do Senhor, de comer indignamente, ela está associada com essa falta de compreensão do momento do banquete, tal qual ocorreu com a igreja de Corinto. E também a partir de outras passagens bíblicas, como 2 Tessalonicenses, 2 Pedro 2,13, Judas 12, nós entendemos que alguns pecados de escândalo, alguns pecados que maculam a imagem da igreja, maculam aquele banquete, também devem ser retirados do meio do povo. Paulo fala, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, lá nos últimos versículos de 11 a 13, acerca de alguns pecados que maculam a imagem da igreja. E por isso, aqueles que se dizem irmãos, que praticam aqueles pecados, eles não devem se sentar à mesa conosco. E se sentar à mesa, Paulo está se referindo à ceia. Sexta pergunta, criança pode participar? Não há nenhuma vedação expressa e também não há nenhum relato expresso de que alguma criança tenha participado. Essa questão do discernir ou distinguir o corpo de Cristo é o único argumento para dizer que criança não pode participar. Porém, essa ideia de não discernir no corpo de Cristo está num contexto maior, tá? Que eram as pessoas que iam comer, encher a pança, ficar bêbado e sem entender que aquele momento era um momento solene. Era nesse contexto. Então, essa questão da criança poder ou não, pela questão da capacidade de distinguir, ele vai variar de igreja para igreja. Tem igreja que o pastor deixa, tem igreja que o pastor não deixa. Na Assembleia de Deus não pode. Sétima pergunta, pessoas congregadas podem participar da ceia? A ideia aqui é a seguinte, que não basta, não é suficiente ter a capacidade de distinguir. É necessário também ser batizado. Aqui a Bíblia não fala nada sobre esse assunto, mas a tradição da igreja desde momentos muito antigos, como por exemplo no relato da Didaquê. A Didaquê é um manual de instruções para um crente novo convertido escrito no 1º século da era cristã. Então é um documento muito antigo e que remonta aos primórdios da igreja. Na Didaquê diz que só participava da ceia aquele que era batizado. Então na Assembleia de Deus hoje, as crianças que não têm a capacidade de distinção, ainda que não seja reconhecido que as crianças estejam em pecado, mas por compreenderem que as crianças não têm capacidade de distinguir, elas não podem participar. Já em relação aos congregados, não podem participar porque não são batizados ou porque não estão em comunhão. Jefferson, qual é a sua opinião sobre o assunto? Eu acho que cada caso é um caso. No caso das crianças, dentro da concepção da ceia como um banquete, como uma refeição, o que não acontece hoje, apesar da nossa revista ser muito clara ao descrever a ceia da época bíblica como uma refeição que tem o momento do ágape e o momento do memorial, eu acho que isso não vai mudar em nada a forma como ceamos hoje. Eu acho que é uma mudança drástica demais e que nenhuma liderança da nossa convenção vai ter coragem de fazer nenhuma mudança nesse sentido. Então, dentro da concepção de hoje da ceia, eu não vejo problema nenhum criança participar desde que ela seja instruída daquele ato. Então, na medida em que ela vai crescendo, ela vai sendo orientada com um pouco mais de profundidade sobre a importância daquele momento. Não vejo problema. Já em relação aos congregados, depende de por que ele não é batizado e de por que ele não está em comunhão. Dependendo de cada caso, eu tenho uma opinião diferente, não dá tempo aqui de manifestar a minha opinião sobre isso. O último ponto é a questão da consagração dos elementos da ceia, consagração do pão e consagração do vinho. Eu não vejo razão nenhuma para consagrar o pão e o vinho, eu vejo razão para agradecer e abençoar tal qual Jesus fez. A ideia de consagrar o pão, de consagrar o vinho está totalmente vinculada com a concepção católica de transubstanciação e com a concepção luterana de consubstanciação. Nós apresentamos como se fosse um almoço, uma janta, uma refeição, só que não é uma refeição qualquer, é uma refeição solene. E isso faz toda a diferença, por isso que não dá para participar da ceia sem um autoexame. Dito tudo isso, irmãos, eu espero que você possa ter uma compreensão um pouco mais aprofundada do que a gente costuma ouvir por aí. E espero que você extraia dessa aula as informações mais importantes para a sua classe. Não leve para a sua classe informações que ela não está preparada para ouvir. Mas você, professor, você precisa estar preparado. E é por isso que eu procurei dar uma aula profunda sobre esse assunto,
para capacitá-lo de maneira razoável para estar ministrando esses temas. Que Deus te abençoe muito e abençoe muito a sua aula, em nome de Jesus. Amém.